Ao nosso bondoso Deus e os seus santos. Eu tenho uma palavra para falar à igreja e que estava previsto que eu iria falar dentro da reunião, mas senti o desejo de falar agora, antes de iniciar. Irmãos, este santuário foi consagrado a Deus Pai para que nós pudéssemos aqui nos reunir. Aqui é a casa do nosso Pai. Somos seus filhos e devemos estarmos reunidos. Entenda o que eu quero lhes dizer. Na noite de ontem, estávamos reunidos em torno de 60 irmãos. Olha o valor destas almas para Deus. Hoje, domingo, um dia em que a igreja deveria estar mais repleta. Ao contrário, não. Mas eu quero trazer para a igreja uma palavra de Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus havia caminhado por 3 dias para levar uma palavra aos corações sedentos. Após ter pregado, Jesus retornou. E quando Jesus estava cansado, era num domingo de manhã, Jesus parou para descansar na casa de Maria e de Marta, aquelas 2 irmãs de Lázaro. E quando Jesus chegou ali de manhã, elas estavam cuidando dos seus afazeres, como uma dona de casa. Assim que Maria percebeu a presença de Jesus, ela entendeu que a palavra de Jesus era mais importante do que tudo. Maria parou o seu trabalho, se colocou diante de Jesus e passou a ouvir. Mas Marta preocupada com o trabalho do dia a dia, Marta preocupada com a limpeza da casa, irmão, se tornou irreverente. Num dado momento, Marta parou diante de Jesus e disse assim: Senhor, não compadeces tu de mim, porque tão somente eu trabalho, e Maria está aí parada. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, a melhor parte Maria escolheu, e isto dela nunca lhe será tirado. Porque, Marta, o trabalho tem todos os dias, e não sabes, Marta, até quando estarei aqui convosco. Por isso, Marta, a melhor parte Maria escolheu, e isto dela nunca lhe será tirado. Aquele Jesus que disse estas palavras para Marta é o mesmo Jesus que diz a nós nos dias de hoje: a melhor parte da nossa vida é quando nós reservamos algumas horas para estarmos no santuário de Deus, porque não sabemos até quando Deus permanecerá com estas portas abertas para abrigar os seus filhos. Irmãos, 3 meses se passaram. 3 meses se passaram. Lázaro morreu. Jesus já não estava mais ali. Mas Marta
Mas Maria se lembrou quando Jesus disse, naquele dia ensinando, Jesus disse assim: Maria e Marta, quem crer em mim, como diz as Sagradas Escrituras, ainda que estejas morto, viverá. Lázaro estava morto. E Maria mandou chamar a Jesus. E Jesus veio. E ali Jesus realizou aquele autêntico milagre, porque Maria guardou em seu coração os ensinos de Jesus. E parabéns para vocês que aqui estão, não para ouvir um pregador, mas para que com a sua presença honre a presença dos santos que aqui está. Guardem isto em vossos corações. E agora, ao iniciar esta reunião, apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes toda a graça e a bênção do nosso Deus, e agradecido a Deus pela honra que me dá de estar com vocês para conduzir esta reunião. Para quem não sabe o meu nome, eu sou o diácono Edésio Francisco. Com muita honra estou com vocês nesta manhã deste dia. Agora cumprimento a todos com a paz do Senhor nosso Deus, que a graça de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do irmão Aldo estejam com todos e sobre todos, e que os anjos que aqui estão possam nos ajudar a conduzir esta reunião. Assim sendo, convido a igreja que se coloquem em pé. De cabeças curvadas, mãos levantadas aos céus, em sinal de reverência e submissão ao nosso Deus, vamos então orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor e ao Teu Divino Espírito, bem como a Jesus, o Teu amado Filho, o Príncipe e Autor da vida. Expressamos o nosso louvor e gratidão à nossa Santa Mãe Virgem Maria, que unida à Santa Vó Rosa, que juntamente com o Santo Irmão Aldo exerce todo o poder do Pai. Poder este em benefício daqueles que verdadeiramente buscam uma vida justa e consagrada aqui na terra, para ter, ó Pai Santo, para sermos como um elo perfeito ligado ao Senhor e a Jesus, Teu amado Filho, sendo assim doutrinado pelos céus, através da doutrina e da disciplina que nos dá o direito de uma vida feliz com o Senhor Deus. Queremos muito Te agradecer, ó bendita e santa Vó Rosa, porque com o Teu glorioso ministério revelastes ao mundo a perfeita vontade do Pai, revelastes-nos o caminho traçado por Jesus, por onde Ele andou, e na consequência os santos apóstolos e a todos os homens e mulheres piedosas que encontraram em Jesus uma oportunidade de se reconciliar com Deus. Ó Santa Vó Rosa, muito Te agradecemos, porque junto com o Santo Irmão Aldo, revelastes deste caminho e nos ensina a caminharmos por ele para um dia estarmos na Tua glória junto com a Senhora e com Deus nosso Pai. Mas neste momento suplicamos mais da Tua graça, da Tua bênção, da Tua unção gloriosa, muita força, muita fé e muita coragem, para podermos caminharmos neste caminho que um dia nos levará para a Tua glória, porque nesta caminhada muitos empecilhos são colocados em nosso caminho, mas a Senhora com a sua mão santa e poderosa tem assim nos ajudado, nos amparado, nos feito compreender que é preciso sermos muito humildes e sinceros para estarmos unidos a Jesus. Queremos muito Te agradecer, e ao iniciarmos esta santa reunião, eu entrego os atos da mesma em Tuas santas mãos, bem como os hinos que serão entoados em Teu louvor. Que a Senhora receba nos céus o cantar dos filhos Teus e dá-lhes a recompensa àqueles que o fizerem com amor e com muita sinceridade. E assim o Teu santo nome, bem como todo o reino dos céus, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos entoar o hino de número 1, Igreja Forte. Forte que não teme o mal.
Amém. Todos podem se assentar. Irmãos, eu espero em Deus e nos seus santos que vocês desta congregação continuem com este ritmo forte de expressar louvores e adoração a Deus. Tenho a certeza e a convicção da belíssima festa que vocês irão realizar no dia 21, aniversário desta igreja. Antecipadamente, meus parabéns. E agora, continuando com a nossa adoração ao nosso Deus e Pai, vamos entoar o hino do nosso inário de número 123, Gratidão pela Salvação. Eu adoro ao meu Jesus pelas vitórias que do céu me concedeu. Através da mensagem desta igreja, aprendi a ser filho de Deus. Eu clamei, o Senhor me atendeu. Agora sou justo, santo herdeiro do céu. Quem quiser vencer neste mundo e passar das trevas para a luz, é preciso deixar os pecados, entregar sua vida a Jesus. O Senhor também me atenderá, saúde, paz e gozo lhe dará. Amém. Amados, todo ser deve ser grato a Jesus pela salvação que Ele nos concedeu. Vamos agora entoar o hino de número 128, a mensagem desta igreja. A mensagem desta igreja apostólica vem do céu. Ela é santa, é de Deus e tem poder. Podem crer, Jesus está operando entre nós. Seu reino santo é chegado a nós. Quem ouvir com fé e se arrepender, sendo fiel no céu irá viver. Amados, para finalizarmos esta parte, vamos entoar o hino do nosso inário de número 104, intitulado Adoro-te, ó Jesus bendito. Adoro-te, ó Jesus bendito, e confio em ti, Senhor, porque tu és o meu Salvador, és o meu provedor.
Amém. Amados, quando disse-lhes que vocês continuem com este ânimo para expressar louvor e adoração ao nosso Deus, desde o início da nossa reunião, é porque esta parte que nós chamamos de corinhos foi uma ordem de Jesus para que toda a igreja tivesse a oportunidade de expressar a Ele, Jesus, o seu louvor e a sua gratidão. Por isso, desde que nós começamos a entoar os corinhos, Jesus está atento. E quero mostrar para a igreja, quando São Paulo diz a respeito da fé, todo aquele que tem fé e faz prática desta fé, quando adentra este templo, que se coloca na posição que a ti foi conferida, irmãos, a sua ligação com os céus deve ser perfeita. E por isso, não devemos estar tratando de outros assuntos. Até mesmo porque, agora, o coral, como eu lhes disse, ele é o cartão postal da nossa igreja. E agora, eu quero, antes que o coral apresente, eu quero mostrar para os coristas e para toda a igreja, porque muitas vezes, no boletim vem falando da disciplina. Quando diz disciplina, vem na mente do povo apostólico a roupa e o cabelo. Mas a disciplina não é só isso. A disciplina é um conjunto de regras que inclui a conduta e a postura de alguém que pertence a uma entidade religiosa e, em especial, ao ministério do coro. Agora, o que eu vou lhes falar, eu tenho certeza que alguém já ouviu num áudio que fizeram, em uma mensagem que fiz em uma congregação. Fatos verídicos. Era no mês de junho, a igreja estava reunida na sede, cantando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, e eu estava nesta porta que chama de passa-noiva, atentamente ouvindo as apresentações. Num dado momento, adentrou um senhor. Ele adentrou, se colocou junto a mim, e ele ficou, irmãos, atentamente ouvindo o coral. Ele ouviu os 4, 5 hinos parado. Depois, com um português muito difícil, pude entender que ele disse assim: eu estava passando aí na calçada, ouvi vozes maravilhosas que saíam de dentro deste salão. Me chamou a atenção, disse ele. Adentrei, e ao adentrar eu percebi algo que nunca vi. Hinos maravilhosos, com vozes tão especial. Disse ele: eu sou maestro, já viajei por vários países apresentando, mas nunca vi algo tão bonito e tão perfeito como ouvi aqui. Depois ele virou para mim e disse: mas uma coisa me deixa triste, porque estes componentes do ministério não sabem dar valor ao dom precioso que têm. Porque, disse ele, porque acabam de apresentar os hinos, desocupam os seus lugares sem haver necessidade. Aquele homem parou. Creiam, irmãos, nesta verdade. Minutos depois, não ouvi mais. Aproveitei as palavras daquele homem
e disse em uma reunião, quando ele disse que não sabiam dar valor, aí eu acrescentei, porque um corista, ele também é um pregador, ele também é um soldado de Cristo, que leva uma mensagem e que alivia o sofrimento de muitas almas, e muitas vezes abandona o seu posto para conversar aquilo que não se faz necessário naquele momento. Ora, se vocês, como coristas, diz para a igreja numa linda mensagem que vocês também são pregadores, eu pergunto, alguém já viu um pregador, depois que subir no púlpito, descer deste púlpito? Não. O soldado não abandona o seu posto. Não. Estava eu pregando, vou falar a filial, na filial de Pindaí, há muitos anos atrás. Acabaram de apresentar os hinos, já passou alguém recolhendo as postilas e virou aquele desfile. No sábado, eu observei. No domingo eu fiz de propósito. Terminei a reunião 10 minutos mais cedo. Olhei para o regente e disse: repita, por favor, o hino que foi apresentado. Postilas recolhidas, coristas fora do seu lugar. Ele olhou para os coristas, olhou para mim e fez esse sinal: não é possível. Agora, um pregador, na sua dificuldade, ele busca socorro aonde? Nos coristas, para apresentarem hinos que traz mensagem muitas vezes superior daquela que sai daqui do púlpito. Mas e agora? Como pode um soldado abandonar as suas armas? Vai hoje lá em Pindaí, ninguém faz mais isso. Mas isto não é uma correção, irmãos. Isto é a missão de um pregador, ajudar a toda a igreja a alcançar uma perfeição de espírito. Isto porque vocês, como pregadores, fala aos nossos corações. Querem ver como isto é verdade? Convido a igreja e os coristas para meditar nesta mensagem. E observem a responsabilidade. Olha o título da mensagem: Cristo em nós. Vamos ouvir. Depois eu vou dar sequência.
Amados, nesta linda mensagem intitulada Cristo em Nós, São Paulo, escrevendo aos Filipenses, observem o texto da mensagem de São Paulo, escrevendo aos Filipenses. Para que a igreja tenha uma melhor interpretação, era a igreja apostólica que São Paulo fundou na cidade de Filipe. Sabe, irmãos, pregar traz para nós uma responsabilidade. Pouca gente sabe que a cidade de Filipe, conhecido como os Filipenses, foi a primeira cidade a abrigar a Virgem Maria por 2 anos após a morte de Jesus. Coisa que a nossa igreja, os nossos pregadores, não sei se falta de tempo, não mostra. Falamos da Virgem Maria, de Jesus até sua morte. Mas como viveu a Virgem Maria após a crucificação do seu filho? A Bíblia nos mostra que ela só pôde permanecer em Jerusalém após a morte do seu filho por 2 anos. A perseguição que era movida contra Jesus se revoltou contra ela. E São João e São Pedro, ali nas Filipinas, construíram uma moradia para que ela lá morasse sobre os cuidados de Maria Madalena, aquela a qual Jesus perdoou todos os seus pecados e disse: vai e não peques mais. Ali daquele dia em diante, Cristo, como os irmãos pregaram em nós, passou a dominar aquele coração bondoso daquela mulher, que vivia sendo martirizada e maltratada no meio deste mundo. Então São Paulo escreve aos Filipenses: para que Cristo verdadeiro esteja em nós, é preciso despirmos de todo o orgulho, de todo o sentimento que não emana de Deus, e deixar a unção celeste dominar as nossas vidas, para que o nosso corpo, na verdade, se torne templo e morada do Espírito que Deus criou com perfeição. Cristo em nós. É isso que vocês pregaram e que nos ensinaram. E agora, novamente com o coral, nós teremos a oportunidade de ouvirmos mais uma linda mensagem, intitulada O Reino do Céu.
Amados, certa vez, o irmão Aldo, falando a respeito das maravilhas do reino do céu, ele diz de um lugar maravilhoso que está reservado para o povo vencedor. Tanto isto é verdade, e foi escrito o hino, lugar maravilhoso. Mas este lugar maravilhoso, irmãos, São Paulo, a Bíblia diz São Paulo e São Pedro, os dois apóstolos que tiveram a honra também de visitar este lugar maravilhoso. Como vocês nestas mensagens bem expressaram, o reino dos céus é maravilhoso e todos querem ir para lá. Mas como alguém pode ir habitar no lugar de santidade se aqui na terra não busca viver numa busca constante para estarmos em santidade? Irmãos e irmãs, não se iluda com o mundo. Sabem por quê? Eu vou dizer uma palavra bíblica para a igreja: guardar em vossos corações. Observem, quando o anjo Gabriel, por ordem do Pai, expulsou aquele que era o anjo mais lindo lá do céu, ou da região celestial, quando ele de lá foi expulso com aqueles que o acompanharam, a Bíblia diz que antes de chegar à terra, este anjo disse ao anjo Gabriel: conheço perfeitamente a vontade dele, Deus. Conheço as belezas criadas por Deus para quem a Ele for fiel. Disse ele: também conheço que estas belezas só é contemplada com o olho do Espírito. Mas o homem, disse aquele que foi expulso, mas o homem e a mulher é presa fácil, porque se prende pelo olho da carne. E lá na terra criarei belezas, e prenderei o homem pelo olhar da carne, e preso ficarão, porque só podem ver a beleza quando deixarem o seu corpo. E disse mais: e lá na terra pregarei tudo ao contrário à vontade de Deus. Parem um pouquinho, irmãos, meditem no mundo religioso, meditem na situação do mundo, igrejas cheias de homens mais vazias de virtude, homens que falam bonito, mas é como o soar de um sino, minutos depois desapareceu. É São Paulo que diz isto, que embora o mundo fala muito em Deus, mas uma palavra sem unção é como o soar de um badalo, em minutos desaparece. Por isso, ó Igreja Apostólica, lembrem e guardem em vossos corações o penúltimo sermão que Jesus pregou em Jerusalém, após ter pregado, ensinado aquele povo, e eles, irreverentes, não ouviram a voz do Divino Mestre,
Com tristeza, Jesus subiu ao monte, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis amparar, quantas vezes eu quis guardá-los. Assim como a galinha protege os seus pintinhos das aves de rapina, mas vós não quisestes. Está escrito que Jesus chorou, porque ele sabia do duro castigo que viria sobre aquele povo. Não demorou muito tempo. Jerusalém foi invadido pelos romanos, destruídos os templos, e aquele povo foi levado para servir de escravo em outro país. Quantos daqui saíram? Porque não deram ouvido e hoje servem de escravos a este mundo que assola a humanidade. Mas em nós há o verdadeiro amor, em nós há a verdadeira esperança, em nós há aquele sentimento de estender a mão e buscá-los de volta, através das nossas contribuições. Observem, estimados irmãos e irmãs, saibam que contribuir para a nossa igreja é uma prova do seu amor por esta obra de Deus e do Consolador. É essa atitude de amor que tem mantido a nossa igreja, pois as despesas são grandes para manter o nosso trabalho sempre ativo, a fim de produzir frutos para a obra do Consolador. Por este motivo é que sempre afirmamos que dependemos da ajuda constante do nosso povo. As ofertas espontâneas e os seus dízimos são os recursos com os quais contamos para manter a obra da nossa igreja. Daí ser necessário muito amor, interesse e boa vontade de todos em contribuir, cientes de que a igreja é mantida unicamente por suas ofertas generosas. É por essa razão que sempre temos apelado ao seu bondoso coração para que nos ajudem a levar esta obra gloriosa de salvação e redenção da criatura humana sempre avante. Confiamos no amor e no desprendimento de todos os irmãos e irmãs em favor da nossa igreja. E recebam o abraço fraternal de Jesus, o nosso Mestre, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso bondoso irmão Aldo. Deixo estas palavras em vossos corações e que cada um faça as contribuições, assim como disse Jesus, segundo propôs em seu coração. E assim eu vou orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez queremos ser muito gratos ao Senhor, Pai, por esta belíssima oportunidade que nos concede de manifestar o nosso amor e o nosso desprendimento, pois neste momento nós iremos depositar na salva parte do fruto do nosso trabalho que com muito amor reservamos para a obra da Tua igreja. Por isso, neste momento, rogo que recebas no Teu altar de graças as ofertas em que os Teus filhos irão depositar. E assim, ó Deus, em Teu nome, em nome de Jesus, Teu Filho amado, em nome da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu as declaro consagrada para a expansão do reino dos céus aqui na terra. Amém. As irmãs irão percorrer o salão. E enquanto as irmãs percorrem o salão, assim como nos orientou o conselho, eu passo a ler o aviso. Gostaria que este aviso tivesse dentro da mensagem, para nós aprofundarmos nele a importância dos coristas. Avisamos aos nossos irmãos coristas e músicos que devem cumprir seu ministério com amor e dedicação e estarem sempre em seus lugares, dando exemplo de fiéis obreiros durante nossas reuniões. Não podem sair dos seus lugares após as apresentações, salvo por muita necessidade, como os senhores estão em posição de destaque à frente do púlpito. Toda movimentação tira a atenção
dos nossos irmãos e interfere na reverência das nossas reuniões. Portanto, pedimos que sigam a orientação frequente e fiquem nos seus lugares após a apresentação do coral ou da orquestra. Aproveite a mensagem do pastor. Este é o conselho que colocou neste boletim. Irmãos, o ministério da música, na verdade, merece um espaço maior em nossas reuniões. É pena que o tempo é muito curto para tanta beleza que vocês têm para apresentar. No ato de amor e gratidão e reconhecimento, o coral se preparou para entoar esta linda mensagem àquela que nós carinhosamente chamamos de vó, pelo coral Santa Mãe, Vó Rosa querida. Vamos então ouvir.
Irmãos, na minha simplicidade, não consigo imaginar como alguém sabedor das belezas dos nossos hinos, a não ser por um motivo muito justo, não estejas presente. Olha, irmãos, como é maravilhoso ouvir e meditar nestas mensagens. Hinos maravilhosos, que é interpretado por vós que recebeu de Deus um dom maravilhoso, que alegra muito os nossos corações. Agora, irmãos, eu quero que a igreja e que os coristas, ao cantarem, busquem interpretar este hino, esta mensagem, que ela é uma realidade na nossa vida. Eu costumo dizer, quando ouço este hino, que a igreja muito gosta quando nós pregadores falamos a respeito da história do povo de Moisés. Aliás, uma história que merece respeito, de um povo que deixou o Egito e partiu para as terras de Canaã, liderado por Moisés. E aquele povo escreveu uma linda história, que foi anotado na Bíblia Sagrada, no chamado Velho Testamento. A história é bonita, daquele povo que vivia sem regras, sem ordens, sem lei, sendo escravo de Ramsés, deixando o Egito para partir liderado para as terras de Canaã, aonde emana mel e leite. Mas Deus disse a Moisés: só entrará nas terras de Canaã aqueles que não cometerem pecado. E a palavra de Deus se cumpriu, porque daquele povo que partiu do Egito, naqueles 40 anos, a maioria daquele povo pereceu naquela caminhada por desobediência a Deus. E Deus, vendo tamanho sofrimento que aquele povo causou para o profeta Moisés, Deus mudou os seus planos, recolheu Moisés e deu Josué. Foi Josué que levou aquele povo às portas das terras prometidas. Depois aquele povo teve que viver sobre os ensinos ministrados por Moisés. A história agora se repete. O povo apostólico escreve uma linda história, uma história que cada um de nós somos personagem, com os nossos atos de renúncia ao mundo pecador, liderado agora por um outro profeta, chamado Santo Irmão Aldo, e que este profeta deu a Deus o Pai a oportunidade de cumprir uma promessa que muito antes de Jesus, Deus havia feito a Daniel, aquele jovem fiel a Deus, que foi jogado na cova dos leões, mas não se curvou diante da corrupção e do pecado. Quando ali jogado, o rei que amava muito, chamado rei Assuero, naquela noite ele não dormiu, porque ele amava profundamente a Daniel. A Bíblia diz que o rei Assuero caminhou a noite toda. Nas primeiras horas do dia, ele foi ali na cova dos leões e gritou: Samuel! E gritou: Daniel, filho do Altíssimo, servo do Altíssimo. Daniel respondeu: eis-me aqui, porque foi encontrado em mim inocência diante de ti e diante do meu Deus. Aí Deus fez a promessa a Daniel:
E tu, Daniel, no tempo da regeneração, por tua fidelidade a mim, tu voltarás. E Daniel voltou. E a igreja sabe que Daniel voltou. Naquele dia que o irmão Aldo colocou no boletim, Daniel é o meu grande companheiro. Naquele dia estava soando a trombeta, e o irmão Aldo revelando a nós, quando ele diz: Daniel é o meu grande companheiro. Olha aí, irmãos, Daniel voltou, na companhia do irmão Aldo, ajudando-nos a conduzir-nos para a glória do céu. Nesta linda história que nós escrevemos e que os coristas agora irão revelar de uma outra maneira, chamado caminhada. Vamos ouvir.
perdidos, mães que sofrem tantos, filhos esquecidos. Falo com fervor do reino do céu, mostro o Salvador, o reino da luz. Falo com fervor da Santa Rosa, o Consolador, viva e gloriosa. Deixo nestas almas paz espiritual, que assim vão seguindo alma Amém. Amados, que mensagem belíssima, muito bem interpretada. Olha a realidade que nós vivemos. O importante naquele momento, quando na mensagem diz: levo em meu cantil água viva, água da vida. Levo no meu coração a doutrina, aquele manancial de água viva que São João viu em uma de suas revelações, quando ele disse: e eu vi um grande rio que corria do trono de Deus, e formava-se um grande rio, e à beira deste rio uma grande árvore sombrosa, frondosa. Naquele rio, os pássaros saciavam a sua sede e descansavam em sua sombra. O grande rio, a Igreja Apostólica, saciando a sede de justiça, como bem interpretada: encontro em meu caminho almas que sofrem tanto, lares destruídos. É um quadro triste e lamentável que vive a humanidade. Homens que sofrem tanto, mas no entanto, abro o meu cantil, dou-lhes de beber da água da vida, que faz reviver. Mas será que, na verdade, nós temos falado, aqueles que vêm ao nosso encontro, desta água da vida? Será que temos falado do irmão Aldo, da nossa fé? Será que temos falado: a minha igreja tem uma doutrina e uma disciplina, que é a água da vida que faz reviver? E quando este alguém olhar em nós, será que vê em nós esta fonte de água da vida? É preciso assim ser. Ora, irmãos, francamente, eu queria agora falar assim: o tempo que me resta,
Irei me aprofundar agora nas revelações de São João, quando ele diz claramente que a doutrina é um manancial de água viva. Queria eu poder lhes falar, quando Jesus, ensinando os seus apóstolos, diz: e de vossas bocas fluirão palavras como um manancial de água viva. Mas é preciso, como lhes disse na noite de ontem, deixar o Espírito dominar o corpo, para que a vontade do Pai seja perfeita entre nós. Aproveitando esta linda mensagem, eu vou concluir uma outra parte da carta de São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, como lhes disse na noite de ontem. Continuando a narração da carta, São Paulo diz assim: e foi revelado a mim que, embora vós reunis como verdadeiros santos de Deus, mas com tristeza escrevo-vos que ocupais o lugar de santos, que entre vós ainda há contenda, que entre vós ainda há desavença. Diz São Paulo: ainda há vaidade, ainda há os prazeres da carne. E São Paulo diz assim: isto acontece porque vós, ao ouvir a minha palavra, fostes convencido que eu preguei a verdade. Diz São Paulo ainda: há uma grande distância do convencimento para o convertimento. Por isso eu digo que entre vós só é provado a verdadeira conversão quando todas essas coisas cessarem e o Espírito sobressair a carne e dominar a carne, para que as ações do Espírito entrem em uma perfeita comunhão com Deus e com seus santos. E diz mais: mas para chegar a esse estado de espírito, tereis muitas lutas, muitas pedras em vossos caminhos, colocado por alguém que um dia habitou a glória celeste, e sabedor que é impossível a sua volta, ele tenta prender no mundo a maior parte de alma, através das ilusões, das desavenças, impedindo uma perfeita comunhão com Cristo. E me lembro do primeiro hino, Cristo em nós. Antes da sua conversão, observem bem, antes da conversão do maior pregador ou personagem bíblico chamado São Paulo, antes o seu nome era Saulo, um duro perseguidor da igreja de Cristo. E sabendo que lá em Damasco a palavra de Deus crescia nos corações, o nome de Jesus era respeitado e adorado, Saulo, aquele homem poderoso, chegou diante de Caifás e pediu autorização para ir a Damasco e impor um duro castigo sobre o seu povo, sobre o povo de Cristo. E ele teve esta ordem. E Saulo então pegou os seus soldados e se dirigiu para Damasco. Observem bem o que é Cristo em nós. Quando Saulo chegou na entrada de Damasco, Jesus, no esplendor da sua glória, apareceu para ele. Ele, não resistindo à intensa luz de Cristo,
caiu por terras e cego. E a voz de Jesus dizia, é aí que eu quero que a igreja entenda. E a voz de Jesus dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ora, Saulo estava indo perseguir o povo em Damasco, mas a união de Cristo com o seu povo foi tamanha, e é tamanha, que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ora, quem persegue o seu irmão, persegue o próprio Cristo, porque ele orou ao Pai pela unidade espiritual. E Saulo, cego, respondia: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Entenderam a unidade espiritual? Quando alguém abre a sua boca para falar mal do seu irmão, está criticando a Jesus. Saulo estava indo para Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esta unidade espiritual deve ser patente e constante na nossa vida, para não ficarmos no meio da caminhada, assim como muitos do profeta Moisés pereceram. Mas observaram naquela mensagem, caminhada: eu sei aonde vou chegar. Aquele povo de Moisés também tinha como endereço as terras de Canaã, mas não chegaram, nem Moisés, nem Moisés. Agora observem a sabedoria de Deus Criador. Aquele povo adorava tanto a Moisés, embora destes tanto trabalho para ele, que quando Deus disse para Moisés: Moisés, coloque a sua casa em ordem, porque partirás para a eternidade. Moisés preparou Josué, se recolheu, fez uma reflexão nos 40 anos caminhado, conduzindo aquele povo. Moisés fez uma reclamação e disse para Deus: Senhor, por 40 anos caminhei à frente deste povo, ouvia a tua voz das nuvens durante o dia me orientando, durante a noite atrás, protegendo-nos de todos os maus. Mas no entanto nunca vi a tua face. E Deus disse para Moisés: pois verás. No dia certo, no lugar indicado por Deus, lá estava Moisés. E a Bíblia diz que a sombra de Deus, ao passar por Moisés, no resplendor, Moisés não resistiu e caiu por terras, porque ninguém resiste à presença do Pai, estando num corpo carnal. Precisa muito preparo. Disse isto para mostrar o profeta que Deus Pai nos deu, os ensinos que Ele nos ministra, nos preparando para voltar para o nosso lugar de origem. Irmãos, lutem, não se iluda com as coisas deste mundo. Irmãos, a Bíblia diz que a Virgem Maria foi a mulher mais linda em todos os tempos ao pisar no solo. A beleza dela era tanto que, para olhar nos olhos de Maria Santíssima, só o seu próprio filho. No entanto, há uma declaração dela na Bíblia quando ela diz: nunca me impressionei com a beleza do corpo, porque esta chega ao fim, mas busquei a beleza do Espírito. E por isso, Maria Madalena contemplou o sorriso
segundo os ensinos, com 72 anos, mais ou menos, a Virgem Maria, ao subir para o céu, ao tombar o seu corpo, o sorriso e o semblante era de uma jovem de 15 anos. Sabem por quê? Porque muitas vezes a humanidade e algumas jovens apostólicas se impressiona e busca mais a beleza do corpo. E quando isto acontece, enfeita o corpo, entristece o espírito. Quando alguém é realçado dentro da doutrina, embeleza o espírito, e esta beleza reflete no seu corpo. Amem profundamente. E irmãos, agora o nosso tempo já está passado e eu então vou ler o boletim para encerrar. Mas eu quero, dentro desse contexto, parabenizar a vocês de antemão pela postura, pelo silêncio e o coral. Eu quero dizer para vocês, gostaria eu de ter mais oportunidade de estar convosco, porque, irmãos, eu vou dizer de verdade, problemas todos nós temos. Muitas vezes os irmãos ouvem um pregador, gosta da mensagem, mas não sabe atrás desse pregador quantas lutas. Assim, atrás de um corista, de uma mãe, de um regente, quanta luta para manter isto aqui nos padrões estabelecidos por Deus. Por isso, ajudem o regente ou a regente e se ajudem, porque, irmãos, esta igreja, ela é de Deus. Certa vez tive a oportunidade, não de eu falar com o irmão Aldo, de estar junto com ele quando ele estava falando. Ele olhou para mim e disse assim: prega bastante o poder dos profetas e da Virgem Maria. Disse mais: quando o Senhor for pregar, que citar a carta de São Paulo, de São Pedro e dos outros, diga para a igreja que eu gostaria e espero um dia poder dirigir palavras à minha igreja como São Paulo dirige em suas cartas. Aí a igreja me pergunta: como São Paulo dirige? Eu vou citar rapidinho para ir para a leitura. São Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, aos Romanos, ele escreve assim: eu sou um prisioneiro em Cristo, porque preso está o meu corpo, mas goza de perfeita liberdade o meu espírito, e eu escrevo a vós, os santos de Efésios, aos santos de Corintos, escrevo-vos esta mensagem, mas o meu desejo era estar de corpo presente. Quantas vezes o irmão Aldo, neste boletim, ele gostaria, a exemplo, aos santos da congregação de Caçapava. Mas isto não foi possível, não que lhe faltasse poder, mas faltava amor no coração do povo para entender a verdadeira doutrina, para entender que este mundo não foi criado para nós vivermos eternamente. Aqui foi para provar o nosso amor a Deus, porque a nossa verdadeira habitação está no céu. E digo para toda a igreja e para os coristas: a posição que ocupam é uma posição de destaque. Bem, então deixa eu ler aqui para nós encerrar a nossa reunião. A perfeita unidade do Espírito. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra sua missão para a qual foi restaurada aqui na terra, por Jesus,
precisa sempre da união do seu povo, pois sem a verdadeira união do povo apostólico, nunca chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade, e nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante para o nosso Deus na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme registra no Evangelho de São João, o apóstolo: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha, irmãos, eu gosto assim. Aqui, ao escreverem, ao editar o boletim, então foi colocado assim: Pai, palavras de Jesus, Pai Santo, guarda-os no teu nome. O nome eles colocaram, mas nas Sagradas Escrituras é assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me destes. Olha, aqueles que me deste, para que sejam um, como nós somos um, na unidade do Espírito, para serem também consagrados. Na verdade, não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam uma unidade só, assim como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Então, traduzindo, para que o mundo creia que Jesus nos escolheu e nos nomeou para darmos frutos, precisamos ser unidos entre irmãos, unidos espiritualmente. Volto à carta de São Paulo: e para sermos unidos espiritualmente, precisamos viver num corpo de carne, mas dominado pelo Espírito, para que esta unidade com Jesus aconteça e para que Ele possa realizar a obra entre nós. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo dependem deste amor e desta união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho dos coros, dos obreiros. Seja o cargo que for, precisa haver uma perfeita unidade de espírito, e onde existe inimizade, discórdia, disputa, invejas, teimosias, não pode haver esta perfeição. Olha aí, irmãos, aonde existe isso, não pode haver a perfeição. É esta a mensagem. Agora, para encerrar, eu quero mostrar para a igreja o que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Eu vou deixar bem claro para a igreja entender. Quando Deus, o primeiro homem que Deus se manifestou para preparar um povo para ele, o seu nome era Abraão. Mas Deus disse, olha só, Deus não disse Abraão, Deus disse: Abraão, deixe a tua parentela. Guardem bem isso. Deixe a tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. Deus estava dizendo para que Abraão saísse só, não levasse parentes. E Deus não disse o rumo que Abraão teria que tomar. Por isso, nas Sagradas Escrituras, Abraão é chamado pai da fé. Para quem não sabe, o primeiro patriarca, Abraão, Isaque e Jacó. Estes não foram profetas, foram patriarca. O que é patriarca? Homens que construíram grandes famílias, e destas famílias saíram os israelitas. Não, bem entendido, não é o país.
eram os filhos de Abraão que um chamava Israel. Por isso diz a tribo de Israel, não é do país. Pois bem, o que disse Deus? Deixe a tua parentela. Então Abraão teria que seguir. Mas Abraão chamou quem? O seu sobrinho, na Bíblia conhecido como justo Ló. Opa, peraí, Deus tinha dito, deixa a tua parentela. Observe o que aconteceu naquela caminhada. Aquelas famílias, o gado cresceram, houve uma disputa, houve uma briga entre os pastores de Abraão e do justo Ló. E Ló, para defender a sua prole, ele quis brigar com Abraão. Abraão então entendeu o erro lá no começo. Mas como um verdadeiro servo de Deus, o que disse Abraão? Não convém o meu espírito contender com o teu. Escolhes para onde quer ir. E o justo Ló escolheu as terras que mais tarde veio a ser Sodomas e Gomorra. Abraão ficou com as campinas verdejantes. Olha aí o fruto de um erro lá no início. A contenda, a desavença, mas ainda assim no coração de Abraão verdadeiro amor. Quando Deus mandou o anjo avisar Abraão que ele iria destruir Sodomas e Gomorra por causa de tanto pecado, Abraão não se vingou do justo Ló, mas com amor lembrou do seu sobrinho e perguntou: mas se lá tiver um justo, por amor a ele eu os livrarei. E assim por diante. O que aconteceu? Observem bem, irmãos. Deus mandou os anjos em forma de homens bonitos tirar a família do justo Ló. Aquela cidade era tão pecaminosa que os homens buscavam saciar a sua sede carnal naqueles varões anjos vindo do céu. E eles então cegaram aquele povo. A família foi retirada. A ordem: não olhem para trás. Fogo destruiu Sodomas e Gomorra pela desobediência. Por isso, ó igreja, busque a cada dia ser mais fervorosa na fé. E eu quero dizer, para encerrar a reunião, agradeço profundamente aos membros, diácono, diaconisa, e quero dizer para o coral: vocês que são membros deste perfeito ministério, irmãos, se vocês chegarem mais cedo, a igreja acompanha para ouvir hinos. Eu digo para vocês, nós temos congregação que o coral canta quase meia hora antes, e a igreja, sabendo disso, vem mais cedo. Agora, estou dizendo isso para vocês verem o valor e a importância do seu ministério. Se é importante aqui para nós, imagina no céu. E quero dizer, para encerrar, uma palavra do irmão Aldo. O irmão Aldo falou para nós, na sala de aula, isso para membro, para todo o ministério, para todos da igreja. O irmão Aldo disse assim, olha, ele começou assim: quando um corista falta, o regente sente, mas a falta maior é no céu, que Deus se entristece por ver alguém que ele deu um dom deixar o seu banco vazio a troco de nada. Esta falta é registrada no céu, e isto faz parte da linda história, não que está escrito por mãos de homens, mas uma história onde consta o nome de cada um, as atitudes de cada um, escrito lá no céu por Deus. Como o senhor sabe disso, pastor? Não, o irmão Aldo disse. E sabe em que condição o irmão Aldo disse? Quando
consagrando uma criança. Quando nós falamos, Senhor, escrevas este nome no livro da vida. Ao terminar a reunião, o menino pequeno veio com a sua mãe em frente deste santuário e perguntou: pastor, lá no céu existe esse livro? Sim, existe. Olha a pergunta de uma criança. Sim, existe. Mas este livro é feito do quê? Por isso que eu digo, os pastores, a nossa igreja, tem que se preparar. E agora, responder para ele o quê? Este livro existe? Sim, existe. É feito do quê? É feito de amor e carinho. Ah, mãe, que felicidade, agora eu tenho a certeza. E este mesmo livro, que consta o nome de cada um, consta os seus atos, a sua frequência e a sua falta. Isto para os coristas, para os membros, para os diáconos, diaconisa, que infelizmente muitas vezes um pregador tem que ficar na porta, correndo atrás de um corista, de um diácono para ser escalado. E muitas vezes, volta ao coro, quantas vezes eu, como outros pregadores que estão aqui sabem, precisávamos pegar corista para desenvolver o papel de um diácono, porque não chegava na hora da escala. Mas olha, que Deus os abençoe a todos. Quero que vocês entendam que eu não vim para corrigir ninguém, vim para, nesta unidade de espírito, deixar Jesus trabalhar os nossos corações. Que a graça de Deus esteja sobre todos. E desde já, eu vou me despedir de vocês, como despediu São Paulo, quando ele parou 3 meses na ilha de Malta, onde habitavam os bárbaros. O amor daquele povo foi tão grande por São Paulo, que ele estava esperando um navio que vinha de Alexandria, porque ele estava preso para ir para Roma. E aqueles 3 meses São Paulo pregou ali. E então, quando ele foi embora, o povo fez uma barreira humana para ele não sair, mas ele era um prisioneiro, tinha que ir. Então ele disse estas palavras: bem sei que sou um prisioneiro em Cristo Jesus, mas preso está o meu corpo, em liberdade está o meu espírito. Levarei comigo o meu semblante, levarei no meu coração o semblante alegre de cada um e atencioso. Aonde eu estiver, falarei de vocês. Estamos separados corporalmente, mas em espírito unido, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Faço das palavras de São Paulo as minhas. Nunca me esquecerei de vocês e espero voltar em breve para darmos a Jesus a oportunidade de manifestar o seu poder e a sua glória, como neste final de semana. Amém. Convido a igreja para se colocar em pé. E eu vou fazer uma breve oração para encerrar a nossa reunião. Cabeças curvadas, muito agradecido a Deus, oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez queremos muito te agradecer, ó Pai bendito, pelas belíssimas reuniões, pela unidade espiritual que o Senhor nos concedeu neste final de semana, aonde a Tua palavra soou em cada coração, mostrando a verdade e a forma que precisamos viver nesta terra, para verdadeiramente representar o Teu reino e fazer valer sobre nós a oração de Jesus, quando rogou ao Senhor que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele, Jesus, é com o Senhor, ó Pai. E contando com a Tua graça, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima, vamos sim neste mundo de mão dadas espiritualmente falando, estarmos unidos ao Senhor Jesus bendito, unidos entre irmãos, para que o mundo veja a Tua glória e conheça que o Senhor nos enviou
para representarmos o Teu reino. Pai Santo, ajuda-nos a compreender a cada dia mais a Tua santa vontade. Realça o nosso espírito com a unção celestial, para que nós não olhamos para o mundo com os olhos da carne, mas com os olhos espiritual, e assim compadecermos desta humanidade que tanto sofre lá no mundo, assim como os irmãos do coral cantou aquela linda mensagem encaminhada, que em nossos caminhos tantas almas que sofrem tanto, lares destruídos, ó Pai. Isto é um retrato da realidade que nós vivemos, mas dai a cada um de nós uma palavra sábia e inspirada, para então que esta palavra seja verdadeiramente uma água viva para alimentar aqueles corações, e assim o Teu santo nome e a Tua santa vontade, revelada através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, vai alcançando os corações. Queremos muito Te agradecer, ó Santa Vó Rosa, por Tua presença entre nós, representada através dos santos e dos anjos, juntamente com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo. E assim vai nos conduzindo para o céu. E assim, ó Santa Mãe, ao chegar o término desta reunião, eu ainda apresento ao Senhor esses nomes colocados na caixa de oração. São nomes carentes da Tua graça, sabendo do Teu poder, do Teu amor e da Tua misericórdia, confiando, pediram para a Senhora, ó Santa Mãe bondosa, que juntamente com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, eu rogo que coloque as Tuas mãos santas e poderosas sobre esses nomes, e dai alívio, enfim, àqueles que precisam, se for da Tua vontade e a justiça divina, e eles venham honrar e glorificar o Teu santo nome. Queremos muito Te agradecer pela unidade espiritual, por esta belíssima reunião. Tenho a certeza que a Tua palavra irá calar em cada coração, e assim iremos vencer as lutas e os obstáculos da vida, e estarmos unidos à Senhora, ó bendita e santa Mãe. E agora, Santa Mãe, nós, os Teus filhos, iremos de regresso para os nossos lares, tendo a certeza e alegria que a Senhora está ao nosso lado, representada através dos santos e dos anjos. Rogo a Senhora que ordene esses anjos que acampem em redor dos Teus filhos, promovendo a verdadeira paz e a verdadeira união. Irmãos, recebam a bênção de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja com os irmãos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Antes que a igreja saia, eu peço desculpa, 2 erros que eu cometi. Primeiro, eu tinha que fazer o aviso, vou fazer. E quero fazer uma correção na minha pregação. Quando eu disse que o rei Assuero, ele passou a noite, não era o rei Assuero. O rei Assuero era o marido de a rainha Éster. E o rei Dário era aquele que passou a noite em branco. E foi ele que gritou para o servo de Deus. Tá? Então eu só troquei o nome. O rei Assuero, quando os irmãos forem ler no livro de Éster, uma história muito bonita, a rainha Éster tinha por marido o rei Assuero, e o rei na época de Daniel era o rei Dário. Tá? E o que eu tinha para fazer, que eu esqueci, peço perdão para vocês, é isso aqui. Avisamos que a reforma do templo já iniciou. Contamos com a colaboração dos irmãos para com os gastos. Todos que sentirem o desejo de ajudar, favor contactar o nosso irmão regente para mais informações. Deixa eu colocar meu ajudante aqui, senão não vai não. Desculpe, irmãos, que eu não costumo fazer isso, mas... irmãos que forem contribuir para a festa de aniversário da congregação, também procurar o regente. Aí está. Avisamos que teremos nesta congregação a festa de aniversário do dia 21 de julho, domingo, com início às 14 horas. Precisamos da colaboração de todos os irmãos para o preparo do café da manhã e do almoço, que serão servidos aos irmãos que virão de outras congregações. Contamos com a contribuição de todos. E quero dizer para vocês que eu tomei a liberdade, como eu fui dormir lá na casa de parentes, lá em Lorena, tomei a liberdade de convidá-los para vir participar da festa de vocês. Gostaria eu de estar presente, mas não depende da gente. Mas desejo para vocês uma boa festa, e que vocês observem uma coisa: Moisés caminhou 40 anos, vocês já estão com 61. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Amém. Então, agora creio que vocês irão almoçar. Bom almoço.